Qualquer pessoa sensível à força na galáxia é capaz de fazer uso de qualquer uma de suas habilidades e poderes especiais. No geral, reflexos, precognição e truques mentais são capazes de se desenvolver sozinhos no indivíduo sem nenhum tipo de treinamento. Já outros, como a telecinese, impulso da força e a sensibilidade, é necessário um treinamento mais aprofundado. Apesar dos infinitos poderes pertencentes unicamente à força, muitos deles em um momento foram divididos e chamados de poderes da luz ou poderes do lado sombrio. Mas é claro que há também aqueles que podem ser utilizados por qualquer lado, digamos assim. A capacidade de manter a consciência após a morte, por exemplo, essa é uma habilidade que somente um usuário da luz é capaz de realizar. Apenas os Sith são capazes de utilizar os tão famosos raios da força. Já absorvê-los pode ser utilizado por qualquer um, mas é claro que com bastante treinamento. Mas em meio a tantas habilidades comumente utilizadas, há aquelas praticamente raras vistas uma ou duas vezes. E nesse vídeo veremos algumas das habilidades desconhecidas ou quase esquecidas da força. Drogue Shield, Escudo do Pensamento. Uma habilidade utilizada para que todos os pensamentos sejam protegidos do inimigo. Os Jedi consideram essa uma técnica crucial em batalha, para impedir que os oponentes previssem seus próximos movimentos, e por isso é ensinado desde cedo aos Padawans no templo, sendo uma das primeiras lições. Esse poder também foi ensinado a diplomatas para evitar que seus pensamentos e emoções fossem lidos e interpretados, revelando suas verdadeiras intenções. Uma curiosidade é que essa habilidade está envolvida na vontade mental e na capacidade de concentração, e por isso ela também podia ser ensinada e utilizada por pessoas não sensíveis. Não saiam da minha cabeça! Alter Damage, Dano Alterado. Um poder da força que foi bastante utilizado pela Ordem Jedi ao longo das eras. Seu objetivo era permitir a alteração do grau de dano dos ferimentos causados pelos sabres de luz, geralmente. Como guardiões da paz e adeptos da não agressão, os Jedi utilizavam a força para aliviar os danos causados por seus sabres. Essa habilidade fez parte de um conjunto chamado Alter, classificado pelo Conselho do Primeiro Conhecimento. Habilidades essas que manipulavam coisas no ambiente em questão, mesmo que não estivessem em posse do usuário. Criado em conjunto com as técnicas de combate com sabre de luz, quando utilizada corretamente, equilibrava a diferença entre vida e morte. Os Sith também utilizavam essa habilidade com seus sabres de luz, mas o objetivo era intensificar o dano o máximo possível para fazer com que a vítima seja morta imediatamente. Além de alterar o dano, é possível alterar também o grau do ferimento, permitindo mais ou menos dor. Essa técnica podia ser utilizada não só com sabres de luz, mas também com blasters, espadas, facas e vibroblader. Como essa habilidade pertence ao Outlaw Legends, chegou a justificar alguns acontecimentos, como a morte de Qui-Gon Jinn, cuja habilidade havia sido utilizada por Darth Maul. Breath Control, o controle da respiração. Esse poder permite ao usuário utilizar seus instintos para desligar o corpo, dessa forma consumindo menos oxigênio e até ficando sem respirar por períodos maiores que o normal. Apesar de não haver uma confirmação de fato, acredita-se que alguns praticantes mais habilidosos eram capazes de ficar sem respirar por horas e até dias. Apesar de ser um tipo de proteção ao usuário, utilizando ela de forma independente, seu sistema respiratório não está protegido contra fumaça e gases que possam penetrar. Para isso, é necessário que haja algum tipo de barreira externa ou que o usuário seja capaz de utilizar a força para proteger a região nasal, por exemplo. Essas barreiras geralmente eram necessárias quando haviam grandes pressões de ar ou água, além da capacidade do usuário de selar suas vias aéreas naturalmente. Habilidade que se mostrava bastante útil em ar rarefeito, situações submersas e ambientes em que há algum tipo de fumaça tóxica. O exemplo mais famoso dessa habilidade aconteceu durante o bloqueio de Naboo, quando os membros da Federação de Comércio tentaram envenenar Qui-Gon Jinn e seu padawan Obi-Wan Kenobi com o gás de Oxys. Para que vocês possam lutar contra a força,
Vocês precisam ver o que não pode ser visto. Force Speed ou Force Dash, a super velocidade da força, fazia com que o usuário adquirisse hipervelocidade por um curto período de tempo, permitindo que evitasse ataques ou os realizasse com mais precisão. Quem a utilizava era capaz de ver o mundo ao seu redor em câmera lenta, permitindo até os mais experientes correr sobre as paredes. Mas havia um custo. O esforço excessivo em utilizá-lo drenava boa parte da energia do usuário. Ao contrário do que se acredita, o Force Speed não é utilizado apenas para correr, mas na super velocidade como um todo. Desviar de blasters, por exemplo, agarrar objetos jogados e até duelar mais rápido, que foi o caso de alguns momentos durante o duelo entre Obi-Wan e Anakin em Mustafar. E mais uma curiosidade, a velocidade dos movimentos dos atores durante o duelo era totalmente real, e não a edição feita pelo computador. Hibernation Trance, hibernação da força, uma habilidade baseada no controle que desacelera o metabolismo e a respiração, fazendo com que o usuário utilize apenas 1/10 do ar que o de costume. Em todo caso, o indivíduo aparenta estar morto. Apenas testes completos são capazes de determinar se ele está realmente vivo. Ou, outros altamente treinados nessa habilidade são capazes de sentir e dizer se ele está ou não hibernando. Essa técnica é extremamente útil em alguns casos, como o clima seco, onde um usuário bem treinado é capaz de sobreviver até uma semana em um clima totalmente seco. Já em um ambiente úmido, podem durar até um mês sem água potável. Nesse estado, se entrarem em contato com apenas uma gota de água de forma intravenosa, podem estender essa duração de forma indefinida. Para pessoas comuns, um usuário em hibernação da força parece estar totalmente morto, o que é um perigo para ele diante dos que não sabem a verdade. Por isso, foi possível criar uma frase gatilho para fazer com que a pessoa volte ao seu estado normal. Os mais experientes dentre todos são capazes de não só entrar em transe, mas também por outros nesse estado. Mas para isso o alvo precisa estar disposto. Nunca foi possível realizar tal feito de forma não intencional. Além de pôr, apenas o usuário pode remover o alvo da hibernação, exigindo assim um enorme sentimento mútuo de confiança. Há também uma outra habilidade de hibernação chamada Serenity, mas é mais leve e rápida, utilizada por mestres Jedi para recuperar o foco e o poder. Já uma forma mais potente é chamada de Morishiro, que é a versão mais avançada dessa técnica. Force Scream, ou Grito da Força, uma habilidade exclusiva do lado sombrio, técnica que acontece através de um esforço involuntário com a escuridão, mas que pode ser utilizada em favor do usuário. Na maioria das vezes que utilizado, esse poder foi liberado como um grito de raiva amplificado com a força, desencadeando ondas de choque que se espalham pelo ambiente, afetando o que estivesse ao seu alcance. Os que sabem controlá-lo são capazes de utilizá-lo como uma arma através das emoções negativas, descrito como uma onda de ódio amplificada e alimentada pelo lado sombrio, capaz de esmagar as defesas mentais e físicas com facilidade. Diversos foram os efeitos: desconcentração, confusão, dor e até corte da conexão com a força por curtos tempos. E em casos mais elevados, são capazes até de causar abalos sísmicos. Mas muitas das vezes são apenas formas de extravasar raiva ou frustração e acaba por não afetar ninguém. Kenobi! E então, qual desses você mais gostou? Deixa aí nos comentários e comenta também se você acha que vale uma parte 2, já que os poderes da força são infinitos e há diversas habilidades como essas registradas. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e nos seguir nas redes sociais. Então até o próximo vídeo e que a força esteja com você.